Oi, oi, pessoal! Vamos para a nossa aula referente ao capítulo 7 de Ciências, que vai discutir estratégias para a economia de energia. Então, na aula passada, nós falamos sobre cálculo de consumo de energia, né, utilizando a potência de alguns eletrodomésticos, e hoje esse módulo é bem rapidinho, é só para a gente discutir estratégias para a gente conseguir ter uma redução na nossa conta de luz e ter um aproveitamento melhor desses eletrodomésticos. Então, vamos lá, gente. Eu estou usando a apostila de vocês, como vocês podem perceber, né? Se vocês quiserem abrir na página, é a página 198, tá? Então, vamos lá. Economia de energia. Então, pessoal, a gente já discutiu algumas coisas no outro módulo. Por exemplo, existem alguns equipamentos que possuem a potência maior que acabam necessitando de mais energia para realizar o seu trabalho, né, a sua tarefa, seja ela a conversão de energia elétrica em energia luminosa, por exemplo. Então, a gente falou um pouquinho sobre o uso de lâmpadas. Vocês lembram disso? Então, antigamente se usava muito aquelas lâmpadas amarelas que esquentam bastante. Atualmente, até alguns restaurantes usam como fins de decoração, né? Tem umas luminárias super bonitas com aquela lâmpada amarela. Só que essa lâmpada, ela tem uma potência muito alta e acaba gastando grande quantidade de energia, né? E isso não é tão legal para quem pretende economizar luz. Então, o ideal é que a gente utilize lâmpadas que possuem uma potência um pouco maior, mas proporcionam a mesma luminosidade que as outras proporcionavam. Então, o ideal é que a gente tem hoje são as lâmpadas de LED. Então, até os pisca-piscas atualmente, falei certo? Espero que sim. Eles são feitos de LED, porque o LED é uma lâmpada que ela vai consumir bem menos energia, né? E ela tem uma durabilidade muito alta. Então a gente usa até como decoração, né? A gente tem utilizado como alternativa essas lâmpadas que são feitas do LED. Então vamos lá, gente. Não só a lâmpada, né? Que vai ser uma forma da gente conseguir economizar energia, mas também, por exemplo, evitar deixar aparelhos de stand-by. O que é o stand-by? Por exemplo, você estava jogando videogame e aí você desligou o aparelho, mas aí você não retirou ele da tomada. Aquela fonte vai continuar fornecendo energia para aquele aparelho. Então, por exemplo, se você continuar a desligar o videogame e deixar a fonte ligada, ele vai continuar com uma luzinha acesa. Por quê? Porque é como se ele tivesse pré-iniciado. E aí, se você for ligar ele de novo, ele vai ligar muito mais rápido do que se você tivesse colocar a fonte na tomada, ligar ele de novo. Então, ele inicia mais rápido. Mas esse iniciamento mais rápido, ele tem um custo energético, né? Esse é o problema. Nada de graça nessa vida, não é mesmo? Outra coisa que é um hábito, eu assumo, é um hábito meu também, é deixar, por exemplo, o celular, né, no carregador, e aí quando o celular completa a carga, eu tiro o celular e deixo o carregador lá ligado. Então ele está consumindo energia, gente. Então assim, Isabela, como que eu sei que eu estou consumindo energia? É uma proposta bem idiota, bem boba, mas assim, se você colocar o dedo ali, você vai tomar um choque, né, da pontinha da carga ali, se ele estiver ligado na tomada. Então, isso é um indício de que está passando carga elétrica ali. Então, se está passando carga elétrica ali, provavelmente está havendo consumo também, tá? Então, tirem os carregadores da tomada, porque isso consome energia sim, tá, gente? Eu tenho certeza que os seus pais falam isso para você e é verdade, consome bastante energia. Notebooks, né, computadores de maneira geral, eles têm o modo hibernar, né? Mas esse modo de hibernação, ele também funciona da mesma maneira que a gente conversou sobre os videogames, né? Eles estão semi-desligados, então, assim, existe um consumo de energia, então o ideal é que se você terminou de usar o notebook, desliga ele completamente e tira da tomada, porque senão essa energia vai continuar vindo da fonte para nutrir a bateria do notebook, ok? Outras alternativas também, passar roupa, né? É o ideal que você só lave e passe roupa quando tiver um montão de coisas para serem feitas, né? Porque se você for lavando aos pouquinhos ou passando aos pouquinhos, você vai acabar, além de ter um consumo de água, né? No caso da máquina de lavar, você também vai ter um custo energético, porque a máquina também depende de energia, né? Então, é bem, assim, bem complexo. Fora a questão do ferro de passar roupa, né? Que é um eletrodoméstico que consome grande energia porque tem uma potência bastante alta. Então, lembra daquele efeito Joule ou efeito Joule, que você tem a conversão de energia, você tem a conversão de energia elétrica em energia térmica.
ok? É o que acontece, por exemplo, nos chuveiros elétricos. Então, quando a gente para olhar depois, na outra página a gente tem um gráfico, né, de consumo energético das nossas residências. A gente vai ver que, por exemplo, ferros de passar roupa, chuveiros elétricos, geladeiras que passam por esse efeito Joule, eles acabam tendo um consumo muito maior do que outros aparelhos de maneira geral, tá? Justamente porque eles têm muita potência, a potência deles é muito alta. Vamos lá. Então, chuveiro a gente já comentou, né, que o ideal é que você tome banhos rápidos, né, até pela questão da economia de água, porque a gente também paga água, né. Alguns locais da Baixada Fluminense não acontece a cobrança, mas de qualquer maneira você está utilizando água, né. Enfim, só um parênteses, né, que mais? Você ter preferência por utilizar as funções que esquentam menos no chuveiro, então geralmente a gente tem a função inverno que esquenta bastante, o desligado e o verão. Então, preferencialmente, utilizem a função verão, porque a água ela vai sair bem menos quente. Então, isso vai demandar uma potência bem menor da resistência, portanto, gasta menos luz, ok? Isso aqui é bem básico, né? Você não vai reaproveitar a resistência queimada, pelo amor de Deus, quem faria isso? Eletrodomésticos, de maneira geral, procurem, sempre que possível, né, atualizar esses aparelhos. A gente esbarra em algumas coisas que a gente vai comentar ainda mais adiante, como, por exemplo, obsolescência programada e por aí vai, mas a questão é que aparelhos eletrodomésticos mais recentes, eles tendem a vir com aquele selinho da Procel que a gente estudou na outra aula, portanto, eles têm um cuidado um pouco maior em relação a essa economia de energia, tá? Isso vale para refrigeradores, ou seja, geladeiras, freezers e por aí vai, que são mais atuais, né? Geralmente esses aparelhos mais atuais, eles gastam menos energia. Nunca coloque alimentos quentes dentro da geladeira, porque a geladeira, vamos supor, ela está a 5 graus. Se você acabou de fazer um bolo, ele está super quente, você coloca na geladeira, o que vai acontecer? Vai ter uma troca de calor, né? Uma distribuição desse calor do bolo para a geladeira, você vai acabar aquecendo o interior da geladeira e ela vai precisar consumir mais energia para resfriar a temperatura dela, para voltar com a temperatura ideal dela. Então, assim, você vai gastar mais energia por isso. Manter a geladeira aberta por muito tempo também. Lotar a geladeira de coisas. Isso é uma coisa que a minha mãe faz. Aí, mãe, essa é pra você. Minha mãe enche de coisas a geladeira. Então, assim, você acaba tendo muitos alimentos para refrigerar e fica mais difícil de você manter aquela temperatura, tá? Já comentamos sobre isso. Outro tópico também, ar-condicionado. Então, ar-condicionado, ele gasta bastante energia, né? É um aparelho que gasta bastante energia. E, no entanto, se vocês repararem, por exemplo, né, quando a gente voltar às atividades normais na escola, vocês vão reparar que os ar-condicionados, eles ficam no alto, tá? Por quê? Porque o ar-condicionado, ele tá, literalmente, né, eu acho que é muito óbvio, resfriando aquele ar que está ali circulando. E o ar que é frio, ele é mais denso, ou seja, ele desce. Então faz todo sentido você ter um ar-condicionado no alto, porque ele vai resfriar o ar e esse ar frio desce. E, consequentemente, o ar quente sobe. Então, enquanto o ar quente está subindo, o ar-condicionado suga esse ar quente, perdão, transforma ele em frio e desce. E fica esse ciclo. Agora, se você coloca um ar-condicionado rente ao chão, o que vai acontecer? Ele tá puxando aquele ar frio, liberando ar frio e tá só ali, ó, naquele meio, você não tem uma convecção desse ar, você não tem uma circulação do ar. Então você acaba tendo um gasto energético maior porque esse ar não circula, ele tá só refrigerando aquela camada de ar que está embaixo, aquela massa de ar que está embaixo. E o ar que está em cima continua quente. Então, assim, você continua tendo a sensação de que você tá morrendo de calor, que nada tá adiantando, mas o ideal é que a gente utilize o ar-condicionado numa região mais alta e que de preferência você coloque a paleta para cima, né? Porque a paleta para cima faz o ar subir, não descer, ok? Então o ar sobe, né? Se mistura com aquele ar quente e desce. Ok? Deu para entender mais ou menos? A gente conversa bastante sobre isso quando a gente fala sobre massas de ar, convecção e por aí vai. Além disso, outro detalhe para economizar energia, por exemplo, não sei vocês, mas a parede do meu quarto é roxa, mas não é pouco roxa, é muito roxo. E aí o que rola? Assim que começa a entardecer, por volta de 5, 4 horas, o meu quarto já está super escuro. E aí eu acendo a luz
obviamente, né? Porque senão eu não enxergo nada. E aí, se a gente parar para pensar em outros ambientes que são pintados com cores claras, por exemplo, a sala da minha casa, a cozinha, você consegue ficar ali naquele ambiente por muito mais tempo sem ligar a luz. O meu quarto não, tipo, basicamente, sei lá, dá 4, 3 horas da tarde já tem que ligar a luz porque já tá bem escuro. Então, assim, a gente pensa, a gente tem que pensar nas cores também que a gente pinta a nossa casa, o ambiente, a escola, seja lá qual for, para a gente ter uma economia de energia justamente para a gente não precisar ligar certos aparelhos, como, por exemplo, a lâmpada, ou luminárias, ou abajures de maneira geral, de maneira muito mais cedo do que o ideal, né? Muito mais cedo do que, por exemplo, no anoitecer de verdade. Então, aqui o gráfico que eu comentei para vocês, né? Sobre a participação dos eletrodomésticos no consumo domiciliar de energia. Então, geladeira, chuveiro bombando, freezer também consome muita energia, ar-condicionado, condicionamento ambiental, mas é ar-condicionado, tá? Lâmpadas, televisão e outros eletrodomésticos, por aí vai. Show? Então, isso tudo que a gente já tinha discutido, tá? A questão das lâmpadas, olha aqui, a potência da lâmpada incandescente é muito maior, no entanto, ela consome muito mais energia. Então, as outras lâmpadas, como fluorescentes e LED, elas têm uma potência maior, no entanto, elas entregam o mesmo padrão de luminosidade, né? Então, assim, é o ideal a gente optar por lâmpadas de LED ou fluorescentes, né? LED costuma ser um pouquinho mais caro. Tudo que já conversamos, né? A energia que não vemos. Então, essa parte que fala muito sobre obsolescência programada, que é um conceito que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto em geografia, né? E é basicamente assim, poxa, eu não tenho, tá? Mas eu tô supondo. Eu tenho um iPhone 6, mas já tá, sei lá, no iPhone 10, 11. Ai, meu iPhone é tão sem graça. Sei lá, eu queria ter o iPhone 10. E aí você vai lá, se você tiver dinheiro, você compra o iPhone 10. Embora o seu aparelho, o seu iPhone 6 não apresente absolutamente nenhum defeito. Isso é obsolescência programada, né? Então você acaba gerando um consumo, uma troca desse aparelho e às vezes ele está funcionando de forma plena, né? Além disso, né? Você acaba, né? A própria Apple tem uma galera que fala sobre isso, né? Eu não tenho muito domínio sobre o assunto porque eu não tenho celular da Apple, que rolam atualizações de software para você não conseguir utilizar as versões mais antigas, né? Então isso também se enquadra em obsolescência programada. O próprio CEO, né, acaba produzindo atualizações que vão impossibilitar que você utilize um aparelho que teoricamente está funcionando de forma plena, né? Isso é bem tenso, né? Além disso, não só em relação a celulares, né? Mas a gente vê máquinas de lavar, assim, se você perguntar, tipo, na sua casa, mãe, ou pai, ou avô, tanto faz, qual o aparelho da sua casa que deu mais defeito? Então, assim, eu tenho certeza que eles vão falar máquina de lavar, porque, por exemplo, a máquina de lavar da minha casa deu defeito 1 milhão de vezes, e toda vez que a gente compra uma nova, ela também dá defeito, e assim, são aparelhos que antigamente, se você para pensar assim, você pode perguntar, por exemplo, para sua avó, o que for, os aparelhos antigamente duravam mais, ela vai falar, com certeza, porque antes as coisas não eram vagabundas igual são hoje e tudo mais, eles tinham uma durabilidade muito maior, a constituição deles, né, a matéria-prima era de ferro, não era aquela coisa de plástico que a gente tem hoje. Então, hoje, a ideia é que os aparelhos acabem estragando muito mais rápido para você conseguir comprar outros aparelhos novos e assim você movimentar todo esse ciclo econômico, né? E antigamente não, a ideia é você pagar um certo valor, né, num aparelho e ele dura anos e anos, tá? Então, a lógica consumista acabou modificando ao longo desses anos, ok? Então, beleza. E com isso, né, qual é a consequência? A gente tem um aumento do consumo desenfreado, né? A gente acaba comprando mais do que a gente necessita. E assim, eles criam uma necessidade, né, de você ter cada vez mais eletrodomésticos ou outros aparelhos ou celulares que fazem determinada coisa, né? Por exemplo, tá voltando agora a moda, né, entre aspas, né, do celular que dobra a tela. Antigamente isso era incrível, assim, tipo, quando eu era adolescente, eu era louca nesses celulares de flip que fechavam, e isso acabou, mas agora eles criaram a necessidade de ter novamente o celular que dobra a tela.
tá? Então, assim, criam-se necessidades para que a gente acabe consumindo cada vez mais. E nem sempre a gente necessita desse produto e nem sempre esse aparelho que a gente tem desejo de trocar, ele tá, assim, tão inutilizável quanto a gente pensa. Então, vamos lá. Aqui ele fala sobre o consumo de água. A gente sabe que a matriz energética predominante no Brasil está presente nas usinas hidrelétricas, né? Então, assim, eles falam na quantidade de água e tudo mais por gigawatt. Enfim, que a gente tem que repensar, né, a nossa lógica de consumo energético, né? O ideal é que todo mundo tenha um certo cuidado, né, e responsabilidade nesse consumo. E aqui, nesse gráfico, ele é bem interessante. Ele fala sobre a água que a gente não vê, ou seja, não só a água que produz a energia que a gente consome, mas também a água presente nos nossos alimentos, tá? Então, todos os nossos alimentos, eles precisam de água para serem produzidos, sejam eles de origem vegetal ou de origem animal. Então, se vocês notarem nesse gráfico aqui, ele está basicamente dizendo que os produtos de origem animal, assim como leite, manteiga, queijo, carne, de boi ou de frango, tanto faz, eles demandam grande quantidade de água, né? Então, assim, se a gente pensa numa lógica de evitar o desperdício ou reduzir o consumo de água, né, que a gente sabe que muito em breve a gente vai ter um problema muito sério por causa da água potável, né? O Brasil, por si só, ele já é um país que tem uma distribuição de água muito desigual, embora a gente tenha bastante água disponível, né? Bastante lençóis freáticos e por aí vai, a gente tem uma distribuição de água em saneamento básico muito ineficiente. Então, muito em breve teremos problemas em relação a isso, tá? Algumas cidades da Baixada Fluminense até hoje têm problemas de distribuição de água, tá? Até hoje. Então, assim, isso é bem complicado. E aí, quando a gente olha para esses gráficos, eles estão mostrando para a gente que a nossa lógica de consumo, seja ele consumo de energia ou consumo alimentar, está muito atrelada à questão da água. Então, veja, se eu, por exemplo, gosto muito de consumir carne, por aí vai, eu tenho por trás dessa minha carne grande quantidade de água que foi utilizada para que essa carne fosse produzida, tá? Assim como, por exemplo, os outros grãos aqui, por exemplo, o arroz. Eu tenho, tipo, para produzir 1 quilo de arroz, eu acabo gastando 2.500 litros d'água. Isso é bastante coisa. Então, será que a gente não dava para pensar num alimento que tivesse todos os nutrientes, mas que houvesse um gasto muito menor de energia? No caso, por exemplo, vamos pensar, sei lá, na carne. Então, a carne tem muita proteína, muitas vitaminas, então vamos pensar em outros alimentos, por exemplo, a soja, as lentilhas e por aí vai, que também tem alguns nutrientes e também tem proteína. Então, assim, são coisas que a gente precisa repensar. Eu não estou fazendo um discurso assim, sejamos vegetarianos, até porque seria hipocrisia da minha parte, que eu não sou vegetariana, né? Mas eu acho que é bom a gente ser consciente das coisas que a gente faz, né? Das coisas que a gente se alimenta. É legal a gente entender que esse consumo de produtos de origem animal acaba tendo um gasto de água muito grande, tá? Então é bom a gente ter ciência disso. Show? Vamos lá. Consumo de energia nas regiões brasileiras, eu acho que esse é o último tópico. Então, quando a gente olha aqui o mapa do Brasil e a gente vê as regiões, né, separado por região, olha só quantos gigawatts hora o Sudeste consome, tá? O que a gente conclui com isso? Que na região Sudeste a gente tem maior desenvolvimento das cidades, né? A gente tem maior centralização, maior densidade populacional. Então, assim, como a gente tem maior desenvolvimento desses centros urbanos, assim como as fábricas, empresas e por aí vai, a demanda energética desses locais vai ser muito maior. Então, olha como se a gente parar para pensar na região norte, que consome ela inteira, 34.510 gigawatts, a gente pensa que a densidade populacional da região norte é bem menor, né? Ou seja, tem bem menos pessoas por área quando a gente olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é completamente lotado de gente, tá? Tem gente saindo pelo ladrão, assim. Então, a gente pode relacionar esse consumo energético com a quantidade de pessoas que estão ali. Então, como a gente comentou que consumo energético é igual ao consumo de água também, porque a nossa principal matriz energética está nas hidrelétricas, a gente pode levar esse raciocínio para que
na região sudeste, a gente também tem um maior consumo de água, né? Porque se a gente está demandando uma energia muito maior do que das outras regiões, quer dizer que a gente também está consumindo energia e consumindo muita água, tá? Para a produção dessa energia. Fora a água relacionada a alimentos e por aí vai, isso não entra na discussão. Mas, assim, só para a gente comparar a questão da densidade populacional e dos centros urbanos e por aí. Então, o sul também consome bastante, fica em segundo lugar, né? Em terceiro, a região nordeste. Região centro-oeste, é até um pouquinho menos que a região norte, porque até surpresa, na região centro-oeste a gente tem a predominância das plantações, né? Plantação de soja e outras commodities, né? E outros produtos. Mas é só para a gente ter ideia em relação a números populacionais. Então, olha aqui, ó. Na população, a gente tem uma população de 85 milhões, 115 mil e por aí vai. Então, é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? A quantidade de pessoas por área é muito maior do que se comparado para outras regiões do Brasil. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Esse papo foi bem rápido, por isso que eu acabei não montando slides, né? Porque eu acho que com a nossa apostila ficou bem compreensível. E é isso, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando principalmente da cabecinha, né? Cuidando da cabeça, do corpo, por aí vai. E até a próxima, gente. Um grande beijo, tchau, tchau.